Olá, olá, seguidores do Meio Amargo! Hoje eu venho falar sobre o filme Bo Tem Medo ou apenas Bo is Afraid, do Ari Aster. É muito engraçado que esse filme chegue aos nossos cinemas e a gente não saiba quase nada sobre a história dele. Toda a publicidade tem se focado na presença do Joaquin Phoenix no papel principal e no mesmo cineasta de Hereditário e de Midsommar. Esse projeto condensa comédia, terror, um road movie, um coming of age story, nessas histórias de formação e passagem à fase adulta. Ele é um conto apocalíptico, não pós-apocalíptico, mas dos nossos dias. Ele é uma fábula psicanalítica e até animação tem ali dentro. Todas essas ideias, essas linguagens têm muito potencial. O problema é elas tentando conviver num único longa-metragem. Quando a gente sabe que o corte que realmente agradava ao diretor tinha 4 horas de duração e por motivos comerciais óbvios ele foi obrigado a cortar 1 hora, a gente percebe que de fato falta muita coisa ali. A gente tem grandes atores como Denis Ménochet, francês, num papel absurdo, solto ali dentro. A Parker Posey tá numa personagem importante, mas também mal construída, e a presença do pai, que era quase tão importante quanto a da mãe do protagonista, também fica em segundo plano. Todas as atenções aqui se voltam, claro, ao personagem principal, o Bo. Ele é um compilado de angústias, de medos, de paranoias e de obsessões. Teria sido muito fácil criar esse personagem pelos desejos dele, pelo passado, pelos objetivos no futuro e incluir algumas neuroses no meio. Mas o Ari Aster prefere defini-lo apenas por essa psique muito frágil. A gente não entende muito bem a relação dele com esse dinheiro, ele vem de uma família muito rica, com o trabalho, com outros amores que ele tenha vivido na carreira, e a gente não entende o que ele pretende da vida dele dali pra frente. Esse é um homem muito passivo, que aceita de maneira tranquila e conformista todo tipo de sofrimento que é imposto a ele, e se não fosse o resto do mundo forçando ele quase literalmente a se mover, ele ficaria ali deitado no sofá ou na cama da casa dele. Por isso, nesse universo muito maluco e muito agressivo, todos os personagens, inclusive os coadjuvantes, os figurantes, querem alguma coisa do Bo, querem agredi-lo. Quando ele sai rapidamente de casa para comprar água na vendinha ali na frente, todas as pessoas de rua querem ocupar o apartamento dele que ficou livre durante alguns minutos. Quando ele encontra um teatro no meio de uma floresta, a peça, obviamente, versa sobre a vida dele. E quando ele acredita ter perdido a mãe, ele encontra quase instantaneamente uma série de figuras maternas para substituir aquela que ele perdeu. É plenamente possível sustentar que nada daquilo tenha acontecido de fato apenas na cabeça de um homem delirante. Isso não significa que o espectador é convidado a sentir pena dele ou torcer por ele. Existe um certo distanciamento desse homem incapaz de tomar qualquer decisão na vida que vai ser punido por isso. Nesse sentido, o filme se aproxima muito mais da fábula punitiva de Midsommar do que era uma leitura sobre a culpa entre várias gerações familiares do Hereditário. Inclusive, é difícil pensar que o Ari Aster tenha muita empatia pelo seu protagonista. Ele tem maior prazer em imaginar as maneiras como o mundo revida contra esse homem do que encontrar qualquer resquício de humanidade, de força, de nobreza ou de interesse nele. Ele faz lembrar, inclusive, daquela história da Justine do Marquês de Sade, que era uma mulher muito pura, muito inocente, que saía numa jornada mundo afora e ela era punida, violada, estuprada. E esse sadismo é também muito pertinente ao Bo Tem Medo, que poderia ser lido como uma espécie de toda pureza será castigada. Para quem considera que a maior virtude do cinema nessa época cheia de franquias, refilmagens, reboots, sequências é a originalidade, vai ficar contente com o Bo Tem Medo. Isso porque tem muitas cenas que a gente jamais esperaria. Existem aranhas perigosas, existem homens presos no teto do banheiro, existem monstros completamente absurdos no sótão, tem problemas genéticos sem qualquer tipo de precedente na história da medicina e mesmo o retorno da figura de pessoas decapitadas, como o Ari Aster já tinha mostrado que gostava muito em Hereditário. No entanto, existem tantos símbolos, tantos estilos, tantos caminhos abertos dentro de uma mesma narrativa que o resultado começa a parecer um tanto aleatório. Tudo pode acontecer aqui e quase tudo de fato acontece. O Bo poderia acabar a jornada dele no espaço, no Velho Oeste, de volta à infância, viajando no tempo, não faria muita diferença aqui. O único interesse dele era essa guinada de registros, de estilos, de poder fazer coisas muito diferentes porque ele podia. E essa necessidade cada vez maior de se provar como um grande gênio, um homem visionário, como ele costuma ser anunciado pelo trabalho de marketing. É claro que não existe problema nenhum você introduzir uma série de metáforas um tanto herméticas ou nunca vistas antes, por que não? Mas você precisa oferecer alguma chave de leitura ao seu espectador. Isso não significa traduzir exatamente o que você queria dizer, não precisa ser didático, mas você pode encaminhar algumas possibilidades de leitura possíveis. O que acontece aqui é que a gente pode ler essa história de praticamente qualquer perspectiva, qualquer significado possível, de tão amplo e retórico que ele se torna. Para dar um exemplo sobre a cena final, que eu não vou falar para não dar spoiler, mas tem um elemento da água que é muito importante, a gente poderia ler só pelo prisma da água, tem um elemento do show e do espetáculo que também é muito relevante, tem um espelhamento com a mãe, tem um objeto que se rompe numa bancada. Todas essas questões poderiam ser
levadas em consideração e milhares, infinitas outras, porque aqui tanto faz onde a gente vai chegar com essa interpretação. O próprio Ari Aster parece não se importar muito. Por isso que fica essa impressão de um longa-metragem que adora provocar, adora criar sensações epidérmicas, medo, surpresa, choque, nojo, mas que não tem nenhum discurso muito aprofundado, muito desenvolvido por trás dessa paixão bastante juvenil de chocar e de ser visto como alguém provocador. Um veículo de mídia norte-americano chegou inclusive a criticar esse filme dizendo que o problema era o fato dos produtores terem dado liberdade demais. Esse argumento não faz o menor sentido, ele é puro corporativismo pró-majors, pró-produtoras, mas ele nos mostra o que pode acontecer quando diretores de muito potencial, que começam com obras de baixo orçamento, de repente se encontram com produções muito mais confortáveis, com muito dinheiro. Pode acontecer essa tendência a você colocar muitos filmes dentro do mesmo filme, muitas ideias dentro de um projeto só, como se essa fosse uma oportunidade única que você tivesse que abraçar, porque você não sabe quando ela vai voltar de novo. O Robert Eggers, que é um grande diretor de terror, que fez A Bruxa, por exemplo, ele confessou ter ficado muito insatisfeito com o resultado de O Homem do Norte, que era um projeto de um orçamento muito maior. O David Robert Mitchell, do maravilhoso Corrente do Mal, depois se perdeu completamente quando teve mais estrelas e mais orçamento em O Mistério de Silver Lake. O Alex Garland, de Ex Machina, depois não teve os mesmos resultados quando aumentou o seu orçamento em Aniquilação e Men. E o próprio Damien Chazelle, que tinha sido muito aclamado com os primeiros filmes dele, acabou perdendo completamente os rumos quando fez uma obra inchada, longa, cheia de tramas e subtramas em Babilônia. Eu não estou querendo dizer aqui que o ideal seria que essas pessoas tivessem sempre orçamentos muito pequenos, isso seria uma romantização da miséria. A gente tem sim que torcer para que os diretores tenham capacidade de fazer seus filmes em melhores condições, maiores produções se eles quiserem assim, e ser todos remunerados e reconhecidos pelos seus trabalhos. No entanto, existe essa armadilha que parece uma forma de recompensa você ter sido reconhecido pela indústria como diretor de muito potencial, aí você recebe um escopo muito, muito grande e você acaba se perdendo em termos de roteiro, de finalização, de mensagem, de discurso. A gente entende que o Ari Aster quer muito inovar, ele quer muito ser visto como alguém diferente, como alguém criativo, e tem o direito e a possibilidade de fazer o que ele quiser. E de fato ele tem, mas ele também não parece ter nada particularmente relevante a contar depois de 3 horas, depois de dezenas e dezenas de cenários, de efeitos visuais, de mortes elaboradas. No final de Botem Medo, poucas coisas são mais tristes do que perceber um filme que tenha muito a mostrar, mas pouco a dizer. É isso, eu fico por aqui hoje, me diz se concorda comigo ou se discorda, não tem o menor problema. Não se esqueça de seguir o canal do Meio Amargo e ativar as notificações para esse trabalho continuar a crescer, e fica de olho nos textos publicados em meioamargo.com. Até a próxima!